Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, aonde aqui começa uma história verídica, verdadeira, onde um homem cheio de capacidades de Deus, mas que usou e ousou da fé. Neemias capítulo 2, está aí entre Gênesis e Apocalipse, mais ou menos, em nome de Jesus. Estou brincando, vou dar uma colher. 2 Crônicas, aí vai. Irmãos, Leão, tá sumido, hein? Eu vou te dar um beijo molhado. Cheio de pelo. Pelo, diz que é pelo. Cabelo duro desse jeito aqui, irmãos, é pelo. Todos acharam? Eu tenho pouco tempo para trazer essa palavra para você. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade no lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Diga comigo: então orei ao Deus dos céus. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Nós entendemos algumas coisas. A primeira coisa que eu entendo aqui é que no mês de Quisleu, que é mais ou menos no mês de março, abril, maio, para vocês entenderem o tempo que passou, esse mês de Quisleu é novembro e dezembro, na verdade. Novembro e dezembro. Quando ele recebe a notícia de que seus parentes, o seu povo estava em assolação, em tristeza. E a Bíblia diz que então ele se torna um intercessor pelo seu povo, pelas pessoas. E eu queria hoje, em nome de Jesus, que você hoje começasse a interceder primeiro para você mesmo, para que você tenha a sabedoria de Neemias, para que Deus unja você com a graça que ele teve, em nome de Jesus. E ele recebe a bênção do rei em Nissan, que é o mês de abril, maio. Então se passaram alguns meses. E o mês de Nissan foi o mesmo mês que nasceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então algumas coisas que a gente vai estudando e pesquisando, a gente vai percebendo que não é à toa que Jesus nasceu neste mês, no mês onde ali foi dada a libertação ao povo de Israel. E eu queria hoje compartilhar com vocês, em nome de Jesus, algumas coisas muito importantes. E a primeira coisa que eu queria compartilhar, em nome de Jesus, e eu quero que você receba isso no fundo do seu coração, é que você tenha graça diante daqueles que podem verdadeiramente mudar a sua história, mudar a sua vida. Porque quem podia mudar a história de Neemias era só o rei. Era só o rei que poderia mudar a história. Eu não sei na presença de quem você precisa ter graça para mudar a sua história. Às vezes na presença do próprio Deus. Eu quero que hoje, quando você se levantar, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que você e eu precisamos ter graça diante de Deus e diante dos reis da terra.
Porque tem pessoas que vão facilitar a minha vida e a sua vida aqui na terra. Então a primeira coisa que eu aprendo com Neemias: precisamos buscar graça diante de Deus, para que Deus possa ouvir as nossas orações, ouvir o nosso clamor, observar que quando nós estivermos tristes, Ele olhar e dizer: olha, o que está acontecendo? Você não está doente. Isso é tristeza de coração. Agora o que você quer? Me pede e eu te darei. Você tem que buscar isso. Primeira coisa que hoje eu quero expressar a esta igreja: busque graça de Deus diante de homens e mulheres que podem te ajudar a mudar a sua história. Às vezes o seu patrão, que é um duro de coração, mas que pode fazer muita coisa por você. Às vezes é a sua família que precisa ser restaurada e você não tem tido graça diante dela. Precisa se levantar. Deus quer se levantar hoje. Deus quer te dar graça hoje. Deus quer te dar graça para que você chegue em frente às pessoas que podem mudar a sua história e você encontrar graça. Se você está entendendo, se expresse, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, senão passa até mal. Segundo, ele pede uma orientação a Deus. Às vezes muitos aqui no decorrer dessa campanha vai ter a graça de alguém virar para você e falar o que você quer, que eu vou resolver o seu problema. Às vezes em tantas áreas que nós precisamos. Agora, presta atenção. Segundo ensinamento que Neemias nos dá: busque a orientação de Deus. Busque a voz de Deus. A Bíblia diz que quando o rei diz para ele: o que queres, peça, ele orou ao Deus dos céus. A primeira coisa, orar a Deus para fazer o pedido. Tem muita gente no nosso meio que tem orado errado, que tem buscado a Deus de maneira errada. Você sabe por quê? Porque buscam aquilo que não precisa agora, não é necessário agora. Tem menino de 15 anos buscando o que não é necessário agora, querendo namorar agora, tudo agora, e não é a hora. Amém? Entende isso, igreja? Então você tem que buscar de Deus. O que você tem que fazer agora? Se Deus hoje virar para você e falar: o que você quer, me pede. Será que você tem condição de falar o que é que você quer? Salomão, ele teve uma grande ideia. Deus falou com ele: olha, eu vou realizar um desejo seu, o que você quer? E ele disse: sabedoria. E ele reinou como poucos reinaram em Israel. Às vezes lá na sua casa você está precisando de sabedoria. Às vezes no decorrer da sua vida você está precisando de sabedoria. Não, mas nós temamos em pedir coisas materiais: carro, casa, lote, não sei o que, namorado. Peça a Deus sabedoria. E a Bíblia diz que então ele abre o seu coração ao rei. Irmãos, então a Bíblia diz e nos revela que ele então abre o seu coração. Olha o que ele diz para o rei Artaxerxes. Então o rei me disse, e ele disse: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu o edifique-a. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Qual que é o seu sonho hoje? Está respaldado no sonho de Deus? Está respaldado naquilo que Deus quer para você? Porque Ele conseguiu. Ele pediu aquilo que mais ele precisava: edificar
a casa dos seus pais. Amém? Terceiro, presta atenção. Nós vamos ter a graça de receber não só a bênção do rei, mas ele vai nos dar as ferramentas que nós precisamos. Quem crê nisso? As ferramentas. Deus deu tanta graça a Neemias que o rei começou a mandar cartas para as províncias, para os lugares. Ei, ajuda Neemias. Ei, dá madeira para as portas. Ei, deixa Neemias passar. Neemias foi montado a cavalos. Entende isso, igreja? Deus, Ele precisa que nós entendamos que Ele quer que nós andemos segundo o coração dEle, o desejo dEle. Quer ter graça em Deus, quer conquistar tudo em Deus, viva sonhos de Deus. E o maior sonho de Deus nessa época era reconstruir Israel. O maior sonho de Deus é reconstruir a sua família. O maior sonho de Deus é reconstruir a sua vida diante dele. Você sabe por quê? Porque o maior desejo dele é você sair falando para os 4 cantos do mundo que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua família e da sua casa. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, se expressa, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, pelo amor de Deus. Quarto, Deus vai te dar graça e estratégias. Lá no capítulo 11, olha o que a gente percebe no capítulo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Presta atenção. Quando ele chega em Jerusalém, Deus deu a ele uma estratégia. Ele não contou para ninguém o que estava fazendo, o que ele ia fazer. Muitas das vezes nós estamos falando antes que Deus não quer que fale. Está entendendo isso? Guarde para você e Deus primeiro. Porque vai chegar a hora certa de você falar para todo mundo que Deus é o Deus da sua vida, que vai mudar a história, que vai fazer e acontecer. E a Bíblia diz que ele não falou nada com ninguém. E ele começou, olha que coisa linda. E de noite me levantei. Outra coisa, cheguei em Jerusalém, estive ali 3 dias. 3 dias eu queria hoje você chegasse na sua casa e fizesse uma reflexão. Como estão os muros da sua casa? Como estão os muros da sua vida? Como estão as portas da sua casa? Essa campanha é para nós nos mostrar que a nossa proteção precisa ser mudada. Precisa ser reconstruída. Amém? Precisamos tratar esta reconstrução. Mas para isso, Deus vai nos dar estratégias. E a primeira estratégia, 3 dias. Espere em Deus. Para que Deus possa falar ao seu coração o que vai ser feito. Aí a Bíblia diz: e de noite saí pelas portas do vale para a banda do fonte do dragão, e para a porta do monturo, e completei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Aonde está o estrago? Você tem que saber, irmãos, aonde está o estrago da sua vida. Deus quer te dar capacidade, quer nos dar capacidade de entender aonde é o nosso ponto fraco, para que Deus possa reconstruir em nome de Jesus. Às vezes na área da ansiedade,
Às vezes é na área desse casamento com o mundo. Você não consegue. Às vezes são coisas que tiram você da presença de Deus, te arrastam para o lamaçal do pecado. São coisas que te entristecem, que te levam para fora da presença de Deus. E essa campanha é para isso, é para que você entenda aonde Deus quer tocar, aonde Deus quer restaurar. Mas para isso, caminhe pela sua vida, caminhe pelas pessoas, tenta observar o que está acontecendo. Tem pessoas que estão perdendo seus filhos e sabem que estão perdendo seus filhos, sabem, mas não tomam providências, não se levanta, não se reage. E Deus hoje vai fazer você reagir, em nome de Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando? E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalo, que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e completei o muro, e voltei e entrei pelas portas do vale. Assim voltei. Ei! Hoje nós vamos dar uma volta lá na sua casa. Sabe, andar lá na sua casa, entrar nos quartos, orar pela sua cama, pela cama do seu filho, orar para que Deus possa restaurar as rachaduras, as portas queimadas. Deus hoje quer tratar comigo e com você, amém? Deus vai te dar graça, vai te dar estratégias para isso. Lá no 18, quem está acompanhando aí, 18, 17, diz assim: então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém, está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Ei, você sabe o que aconteceu aqui? Aqui ele entendeu o que estava acontecendo. Realmente a cidade estava em miséria. Realmente as coisas estavam totalmente fora do eixo. Aqui ele reúne os nobres, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que poderiam ajudá-lo, e diz: olha, as coisas estão difíceis. Aqui nós estamos vivendo em miséria. E eu quero te dizer, para reconstruir muros da nossa vida, a primeira coisa que nós temos que compreender, que nós precisamos reconhecer o estado que nós estamos, em nome de Jesus. Se você está entendendo isso, aplauda ao Senhor. Você tem que entender como você está. Se você está vindo para cá e está achando que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém, você está no lugar errado. Porque a primeira coisa que você tem que entender é que você está aqui porque você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. E Neemias então reúne o povo, os nobres, os sacerdotes. Eu não sei quem você vai reunir, mas eu já vejo 2 casais aqui na frente. Eu já vejo pessoas parentes aqui, que estão vendo seus familiares indo embora. É hora de se levantar, irmãos. É hora de virar e falar: Deus, estamos vivendo em miséria. O diabo tem tomado a nossa vida, em nome de Jesus. Mas nós vamos levantar, nós vamos edificar os muros, nós vamos fazer alguma coisa. Isso que Neemias fez. Ele se levantou, mas primeiro ele viu o que estava acontecendo. Ele entendeu a situação e chamou as pessoas certas. Mas quem você vai chamar para dizer: olha, as coisas não estão boas lá em casa? Tem que reconhecer isso, irmãos. É difícil, mas tem que reconhecer. Eu preciso de Deus. Porque todos nós vamos chegar uma hora, querendo ou não, e nós vamos dizer: eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus mude a minha história.
Eu preciso que Deus restaure os meus muros. Eu preciso que Deus restaure a minha família. Eu preciso de Deus para que Ele restaure a minha saúde. Eu preciso de Deus. Agora não tem jeito mais. Agora não tem jeito mais. E é isso que Ele faz aqui no versículo 17. Ele chama os nobres, Ele chama os sacerdotes, as pessoas, e diz para eles: olha, presta atenção. Vocês vão aceitar isso aí? Vocês vão aceitar as famílias do jeito que está, dormindo na rua, sem proteção? Você vai aceitar seus filhos indo para a droga, sua esposa indo embora? Ei, é hora de se levantar, é hora de dizer não. O Deus de Israel está aqui ainda. É isso que Neemias estava dizendo para ele: ei, eu não sei vocês estão doidos demais. Você deve estar fumado de alguma coisa. Mas o que está acontecendo em Israel não pode acontecer. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Quem recebe, pelo amor de Deus, vai se expressando. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas não é a sua realidade, porque a sua verdade está em Deus. Era isso que ele foi falar com eles. Ele se levantou e falou: olha, nobres, sacerdotes, levitas, vocês que comandam esta nação, eu não sei vocês, mas o Deus de Israel ainda está aqui nesse negócio. E eu vou te contar por que ele faz isso. Porque ele diz assim: então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Irmãos, Deus vai ser tanto com vocês, que vocês vão começar a proclamar. Vocês não estão entendendo, mas Deus é comigo. As pessoas vão olhar para você: Deus é com você. Deus é comigo. Ele tem sido favorável. Desde a minha saída lá do rei Astaxerxes até aqui, tudo Deus providenciou para mim. Tudo Ele me deu para estar aqui agora. Você vai dizer isso. Você vai falar isso. E muitos não vão acreditar. E olha o que acontece. Lá no 19, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, o Tobias, o servo amonita, a Gésem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Sabe por quê? Porque eu vou encher você de fé hoje. Você vai sair daqui explodindo de fé. E as pessoas vão entender. Você vai dizer que eu estou curado, eu estou liberto, eu estou salvo, Deus é comigo. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer: ei, está se rebelando contra Deus, você está doido? Não vai acontecer essas coisas. Porque vão levantar pessoas usadas pelo diabo para tirar você do foco desta campanha, para que você falte a esta campanha. Porque esta campanha vai te ensinar coisas que você não vai entender no final. Você vai falar: meu Deus, como eu tenho vivido errado. E você vai conquistar coisas que Deus tem para você. Já te entregou. Só que basta você tomar uma posição. Foi o que Neemias fez. Ele tomou uma posição. Ele falou: não, eu vou mudar, nós vamos edificar. Aí levantou esses inimigos. E você vai dizer lá no 20, aqui eu fecho para a gente orar. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nisso e nem nesta justiça, porque nós seremos com Jerusalém. Amém? Se você está entendendo, pelo amor de Deus, vai gritando, vai dando glória a Deus. Deus é com você, meu irmão. Deus é contigo. Eu quero te dizer que quando Neemias chegou ali, eles nem falavam sobre Deus.
Mas com uma atitude, Deus levantou a história daquele lugar. E aqui eu vou deixar um gostinho, quero mais para domingo. Porque você vai ver como ele começa a edificar, como ele administra o povo. Era pouca gente, mas ele administra. E com Deus do seu lado você vai prosperar. É Ele que vai fazer você prosperar. Às vezes você quer fazer uma faculdade e todo mundo fala que você não tem dinheiro. Mas eu quero te dizer que é Deus que vai fazer você prosperar. É Deus que vai fazer você caminhar nele. Tenha fé. Fica sobre seus pés. Aleluia. Queria convidar os pastores para já estar aqui na frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer formar essa campanha? Quer estar conosco durante essas 7 quartas-feiras? Daqui a pouco eu vou te convidar a estar aqui. E a unção de Neemias vai ser sobre a sua vida. Diante de qualquer pessoa que você chegar, você vai ter graça. O rei vai te ajudar ainda a fazer o que é necessário. Você vai ter graça diante de Deus, diante dos homens. Os inimigos vão se levantar, mas você vai ter a palavra certa para resolver. Mas você precisa saber como é que está a sua situação. Você tem que saber como você está. Feche os seus olhos. Não conversa agora não. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se prenda em Deus. Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre para você. Oh Espírito Santo, diante desta palavra que foi ministrada, toma a vida da tua igreja nas tuas mãos. Como o Senhor levantou Neemias, levante cada um aqui no seu território, na sua casa, na sua rua, na tua célula, na tua vida. Se nós não conseguimos mudar uma história, que nós venhamos mudar apenas a nossa história, a nossa vida. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Se você sentir no seu coração, já pode vir para frente. Nós vamos estar te ungindo. Nós vamos estar tratando em nome de Jesus, orando por você, pedindo a Deus que Ele te dê unção de Neemias, unção de sabedoria, unção para lidar com o inimigo, unção para lidar em nome de Jesus quando se levantarem contra você. Oh, sai do seu lugar, sai do seu lugar, seja ungido pelos pastores em nome de Jesus. Seja ungido pelos pastores. Receba a unção de Neemias em nome de Jesus. Talvez o seu patrão nunca te deu um aumento sem você ter que questionar. Às vezes você vai chegar lá perto dele, ele vai dizer: você está precisando de dinheiro, eu vou te dar dinheiro em nome de Jesus. Às vezes a sua família você está em descrédito com ela. Você vai chegar diante dela e Deus vai te dar crédito, Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Receba a unção, receba esta unção do primeiro elo desta campanha em nome de Jesus. Deus vai fazer muito por você. Deus vai restaurar os seus muros. Deus vai restaurar em nome de Jesus as suas defesas. E Ele vai te usar. Ele vai te usar como nunca usou. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. É tudo o que eu preciso. Eu te direi. Oh Espírito de Deus, que vai valer a pena. é Deus que vai nos prosperar, é Deus que vai cuidar de nós. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas coloca a mão aí na altura do seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca a mão na altura do seu coração.
Deus te dê estratégias que você nunca teve. Que Deus te dê uma unção sobrenatural que você nunca teve. Que Deus te dê graça diante dos reis, diante de Deus, como você nunca teve. Que Deus te dê sabedoria para lidar com seus inimigos. Mas nós precisamos nos rasgar, precisamos pedir a presença dEle, porque no decorrer desta campanha você vai aprender muita coisa, mas uma das coisas que mais nós vamos aprender nessa campanha é dependência de Deus. Temos que ser dependentes dEle, totalmente dependentes de Deus, totalmente. Não tente andar pelas suas próprias pernas, não vai dar certo, não vai dar certo. Nunca deu e nunca vai dar. De geração em geração precisamos depender de Deus, precisamos de depender da unção, da graça de Deus. Neemias dependeu o tempo todo disso. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem nova